Natal, a festa da encarnação. Todo mundo sabe, nasceu Jesus, fonte de luz, todos estão celebrando, momento especial do Natal para lembrar do Emanuel, Deus conosco, momento tão especial, a celebração de Natal. Mas na verdade, essa festa da encarnação, ela é um pouco estranha, ela é diferente. Nós costumamos ter, geralmente, uma festa de Natal bem barulhenta. Talvez, neste ano, seja um pouco diferente, mas eu acho que vai ser talvez mais próxima do Natal original. O que a gente percebe? Olhando para a festividade de Natal mais comum, as pessoas estão exuberantes, com muita alegria, geralmente tem muita comida, muita bebida, toda aquela, vamos dizer assim, comemoração. E surpreendentemente, depois daqueles momentos, às vezes nas horas seguintes e até mesmo nos dias depois, a gente vê que toda aquela comemoração quase vira depressão. Toda aquela celebração e aquela festividade se reveste de um silêncio problemático e difícil que é constatado, inclusive, pelas estatísticas negativas que vêm, vamos assim dizer, dos excessos que acontecem na época das festividades. No Natal original é exatamente o contrário. Ele começa silencioso. É uma coisa interessante. Acontece numa cidadezinha, uma aldeiazinha em Belém de Judá. Não é num lugar muito barulhento, aliás, é numa espécie de estábulo, numa pequena manjedoura, ali junto com alguns pequenos e poucos animais. E ninguém sabe o que está acontecendo até que nós vemos os sábios do Oriente chegando para trazer os presentes, comemorando a chegada do rei. E tudo isso acontece longe dos palácios, longe das festas principais, longe do barulho da festejada Jerusalém ou até mesmo da gentílica Cesareia. Lá naquele cantinho, o Natal silencioso aparece. A festa da encarnação tem um silêncio audível que invade o meu coração. E o que acontece? De repente, esse Natal tem um caminho exatamente oposto a esse Natal que aparece no cenário mundial. Esse Natal que começa assim, de repente, o coral de anjos aparece nos céus e os pastores no campo ficam impressionados porque eles cantam ali: glória a Deus nas alturas e aos homens a quem Ele quer bem. De repente o silêncio natalino aparece com um alto som cristalino para dizer que a festa de encarnação invade o nosso coração e se transforma de um silêncio didático e profundo numa celebração que invade todo mundo. Feliz Natal! E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo:
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor.
cantar, dedicar cântico ao Rei e Salvador. Crianças, jovens e velhos, todos ao redor do mundo, unidos, toda a terra alegremente levante sua voz e
Salvador chegou. Salvador chegou. Acolhe a terra, o Rei. Leais nações, a Ele só. Contentes vos rendei, contentes vos rendei. Ó, sim. A resplendente luz, a grande e resplandecente luz. A luz, a luz de Jesus, a luz. Verdade e amor são sua lei. Os povos Feliz Natal é o que todo mundo está dizendo, repetindo neste momento, nesta data de comemoração, celebração que acaba entrando em diversas áreas da vivência humana. Então nós temos todo um ambiente comercial voltado para talvez a data mercantil mais significativa do ano, e muita gente pensando com desconfiança, mas olha, essa data nem é a original. E, ao mesmo tempo, os sinos das igrejas, as cantatas e as conclamações à adoração ao nascimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, estão se multiplicando pelos 4 cantos da terra. Mas o que é que a gente pode dizer sobre este momento tão significativo em todo o planeta? É verdade
que a data não é original e nem é uma grande preocupação do Evangelho a data em si. No entanto, a verdade é que o nascimento de Jesus, a chegada do Messias, a vinda da salvação foi tão impactante que acabou se desdobrando na história da civilização e ocupando espaços anteriormente usados com outras finalidades. Nesse sentido, a gente sabe que o nascimento do Messias de Belém é a vitória completa sobre o mal que foi dada ao bem. Mas pensando sobre isso, o que a gente pode esperar? Saião, estamos falando em Natal, estamos falando em Messias, em salvação, mas o mundo está uma calamidade, o mundo está uma loucura, é guerra, é conflito, é desentendimento, é perseguição aos próprios cristãos, é tanta injustiça, maldade, desmando nesse mundo. E como é que a gente pode esperar essa verdadeira salvação, que teria chegado com a vinda daquele que foi profetizado de antemão? Pois é, então o que a gente pode esperar do Messias? Esse Messias que chega como? Com um poder tremendo, derrubando os exércitos do mundo para ter o domínio completo sobre cada reino e nação? Esse Messias Salvador chegaria talvez com as melhores propostas políticas e governamentais, estruturadoras que pudessem trazer a melhor maneira de viver entre as pessoas. Esse Messias, que é um rei davídico, que vem ali da linhagem histórica das profecias e promessas feitas a Israel, significaria uma espécie de domínio israelita sobre o mundo, deixando num segundo plano as outras nações? Ou será que esse Messias tão especial, que se torna a grande referência do mundo gentil, significa que o horizonte de Belém e Jerusalém fica para trás e nós temos agora uma ação especial de Deus voltada para os povos, mas não para a promessa original? Quanta coisa se espera a respeito do Messias, quanta coisa a gente tem para falar dessa salvação, quanta coisa a gente pode pensar sobre aquele que era tão esperado, aquele que envolvia a promessa de redenção, aquele que seria a resposta do problema do mal na experiência humana e na sua realidade no universo, aquele que traria uma palavra significativa a respeito daquilo que significa sofrimento e real tormento, aquele que seria o nome no qual todos nós esperamos. Então, neste momento de reflexão, de celebração, de comemoração e até de desvirtuamento total, é hora de nós pensarmos e refletirmos a respeito do que significa, de fato, o Natal. Para isso, é importante pensar no Natal de Isaías, um Natal ferido e um Natal do menino. Porque quando a gente pensa sobre Natal e pensa sobre a chegada do Messias, nossa expectativa certamente seria a mais extraordinária da grande vitória da parte de Deus. Mas quando a gente começa a ler, eu convido você a pensar um pouquinho naquilo que o principal profeta que anunciou a chegada da salvação, o profeta Isaías, que viveu aí entre o 8º e o 7º século antes de Cristo, no reino de Judá, quando ele fala a respeito, da mensagem divina, veja só o que ele fala a respeito dessa expectativa que se desdobra como messiânica. Diz o texto de Isaías 7,14, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Uau! O que é que nós descobrimos aqui nesse texto? Texto que fala
do Messias ligado ao milagre da parte de Deus. Claro, porque se nós pensarmos na humanidade, naquilo que os seres humanos têm feito, na construção de impérios, de civilizações, organizações humanas, certamente estamos longe de uma paz mundial. Estamos longe de uma verdadeira confraternização entre os povos. Então, a primeira dimensão que aparece no Natal é que a expectativa envolve uma ação divinal. No tempo de Isaías, a coisa era muito difícil. Eles quase no Reino do Sul poderiam ter sido aniquilados por uma aliança entre o Reino do Norte juntamente com os arameus. Essa união bélica contra o que envolvia a realidade de Judá e de Jerusalém seria o fim. Nesse momento existe um nascimento especial. Esse nascimento especial, ele é altamente celebrativo e comemora a continuação daquilo que era a promessa de Deus para a casa de Davi, a dinastia messiânica. E assim como um protótipo, assim como uma espécie de entrada inicial, ele aponta para a realidade de que um dia a verdadeira salvação, a plena realidade messiânica viria de modo final com essa ação divinal. Então, quando pensamos no Natal, o Natal não é uma coisa simplesmente humana, não é simplesmente o esforço de algumas pessoas bem intencionadas que se reúnem e a partir das suas próprias prerrogativas tentam construir alguma coisa com o seu poder, com sua força, que eles vão chegar muito longe. O grande milagre que acontece no Natal e que você pode ver essa realidade que chega do céu é a vinda do Emanuel. O milagre que é retomado, o seu sentido profundo lá em Mateus, quando se comemora o nascimento de Jesus, que é essa ação divina, diferenciada, poderosa, que vem fazer diferença. Então, abramos o coração para o Natal, entendendo que ele não pode se esgotar e nem ser realmente celebrado apenas da perspectiva terrenal, porque Natal é Emanuel, Natal é nascimento virginal, Natal é milagroso, é poderoso, é ação do Emanuel, uma ação totalmente divinal. Isaías continua nos ensinando sobre o nascimento do Messias. Este profeta especial, 700 anos antes de Cristo, disse algo que eu posso chamar de fenomenal. Falando sobre esse nascimento extraordinário, veja só o que o texto deste profeta, falando em tempos turbulentos e enchendo de esperança e consolo o coração de todos, anunciou. Porque um menino para nós nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Uau! Mas, meus queridos, veja que coisa, nós já vimos que esse nascimento do Messias, a chegada da salvação, é nitidamente divinal, mas a palavra de Isaías é exponencial. Porque, veja assim, é verdade que um dos problemas mais sérios da humanidade é a falta de direção. Não sabemos qual é o caminho, não sabemos como seguir, qual é a direção. E aí chega alguém cuja mensagem, cuja experiência, cuja
explicação das palavras divinas, com o seu ensino, nos fala de alguém que é maravilhoso conselheiro. E esse maravilhoso conselheiro, de repente, o texto vai dizer coisas muito fortes. Imagina só chamar alguém que vai nascer de Pai da eternidade, Pai eterno. Como assim? Deus forte, ou seja, Deus poderoso. Então, que coisa impressionante. A salvação divinal, ela é completa e total quando se descobre que o Messias é divino. E por isso, essa salvação é garantida, porque só o Eterno pode trazer salvação de verdade. Por isso, nós temos esse grande milagre, essa coisa especial que a gente chama a grande mensagem da encarnação. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, conforme João 1,14. E esse verbo, este Logos divino, no princípio era o verbo, lembrando lá de Gênesis 1, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então é impressionante a dimensão que envolve a chegada da salvação na celebração dessa profecia cabal, quando a gente descobre que de fato o Natal é divinal, porque o Senhor Deus está entre nós, o Emanuel chegou. E é muito especial olhar este Isaías 9,6, porque ele não só diz que esta chegada divina está entre nós, mas aquele que chega é o Sar Shalom. É o príncipe da paz, da vitória sobre o conflito, o mal, a guerra, e por isso que ele vai estender o seu domínio e haverá paz sem fim no cumprimento daquilo que envolvia a expectativa divina. Agora, olha que coisa curiosa e interessante. Quando eu vejo os projetos da história da civilização, eu descubro que todo indivíduo poderoso sempre quis se achar acima dos outros. No fundo, como dizem os bons filósofos, todo ser humano quer ser Deus. E a coisa mais extraordinária, quando a gente escuta a mensagem e a reflexão sobre o Natal, é que só Deus quis ser homem e habitar entre nós e identificar-se conosco nessa encarnação extraordinária, incompreensível, além da perspectiva racional, para que ele pudesse trazer salvação e paz real. É coisa especial a palavra de Isaías sobre o Messias Salvador divinal. Mas a gente continua caminhando nesse livro especial, vendo esse Natal de Isaías, e de repente alguma coisa sai diferente daquilo que está na cabeça de toda a gente. Afinal de contas, você está pensando, pois é, Saião, cadê a paz mundial? Cadê aquilo que vai resolver os problemas do mundo? Cadê as expectativas de salvação? Até parece que o mundo está indo de mal a pior. Pois é, olhando para isso, eu confesso na minha fragilidade que se eu tivesse lá nos dias da chegada de Jesus, certamente eu acompanharia a expectativa de todos, esperando na entrada triunfal o estabelecimento do reino eternal com a vitória de um guerreiro poderoso. E olha só, nosso amigo Isaías, que mandou lembrança para todo mundo e deseja um Feliz Natal para você, de repente ele começa a falar do Messias de uma maneira absolutamente impensável. Em Isaías 53, ele até diz: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? E continua falando daquele que surgiu e que foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento,
como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, e ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. E então vemos que foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor o tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Que isso? Quem é esse que foi sofrer pelas nossas feridas? E olha, vamos conversar sério assim, eu vejo que a maior parte das pessoas toma todas as suas decisões da sua vida só para escapar de toda e qualquer ferida. Quando a gente se relaciona com uma pessoa e há alguma ferida, a gente se distancia. A gente se envolve com qualquer atividade na vida, começa a causar desconforto, qualquer tipo de desprazer, incômodo, imediatamente nós arrumamos um caminho para fugir disso. Até parece que decisões econômicas, jurídicas, até mesmo religiosas ou ditas científicas acontecem por razões objetivas. Parece que a maior parte das pessoas faz aquilo que a música popular diz, que a gente quer prazer para evitar a dor, para não passar por isso. E que coisa impressionante! Como é que pode essa ação do Criador, do Deus eterno, entrar na história como o Emanuel com a única finalidade de sentir a sua dor, de sentir a minha dor, uma espécie de compartilhar de feridas para se identificar conosco, para de fato poder segredar ao nosso ouvido: eu sei como você sente, conheço a sua fragilidade, estive dentro das mesmas limitações e passei pela dor mais cruel, pela ferida mais terrível, e tudo isso acontece sintonizado num grande ato de amor. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui é extremamente impressionante, e eu fico imaginando a cabeça dos sábios, dos escribas, dos teólogos, dos estudiosos refletindo sobre a grande vitória do poder de Deus que venceria todo o mal e traria a paz plena para todo mundo, e traria de uma maneira em que ele foi ferido por causa das suas transgressões, das minhas transgressões. Nesse sentido, o Natal tem o maior diferencial. É o Deus de amor eternal que resolveu se identificar conosco e sofrer as nossas dores para trazer salvação real. Nosso querido profeta Isaías continua mandando sinais luminosos de Natal para a nossa compreensão da palavra eternal. E olhando para Isaías, é interessante que nós vimos, a ação do Deus eterno, vimos como é que esse Deus quis se aproximar de nós, a encarnação que sentiu as nossas dores para trazer perdão, porque o problema que destrói a humanidade envolve aquilo que mora profundamente dentro de nós. Precisamos de perdão, de redenção, daquilo que envolve a inteireza da nossa consciência, a nossa conexão com Deus e com o nosso irmão. E de repente Isaías novamente nos surpreende na próxima cena de Natal. Preste atenção no que eu leio em Isaías capítulo 11, quando ele diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé,
e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. E ele prossegue falando da vinda da justiça, da derrota dos ímpios, da grande vitória desse Messias, e de repente, ele diz: o lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e um menino, uma criança, os guiará. A vaca se alimentará com ursos, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Uau, que é isso? Existe na teologia um Natal com ecologia? O que é que a gente descobre? Que aquilo que começa com um Natal tão simples e pequeno dentro do nosso coração se desdobra de uma maneira a fazer diferença em toda e qualquer dimensão. É verdade que a justiça e a retidão não prosperou, mas é algo que esse reino de Deus que começou na noite de Belém passa a semear através da história em milhões e milhões de corações. À medida que esse reino vai crescendo, e um dia ele será plenamente vencedor. Agora, o que eu acho impressionante? Vê se você consegue comemorar o Natal comigo, porque preste atenção no que é para lá de fenomenal. O que eu esperaria numa figura de promessa de justiça, numa figura extraordinária que eu poderia imaginar da vitória do bem sobre o mal? Eu imaginaria exércitos sendo derrubados, eu imaginaria a prisão e a destruição de vários ditadores, imagino uma espécie de vingança contra o mal. De repente, Isaías chega para celebrar o Natal e traz mais bichinhos além daqueles da manjedoura real. E a sua figura é tão interessante porque ele vê um cenário no futuro reino pleno do Messias que chegou, de todas as contradições e oposições presentes na própria criação serem neutralizadas. E você sabe o que me tocou? Você não imagina. É que quem conduz isso é um menino, uma criança. Onde está a nossa esperança? É na inteligência humana, é na capacidade tecnológica, é nos nossos acordos de paz, é na melhor proposta política. A esperança do Natal vem do nascimento divinal. Surge na figura do menino, surge no bebê, numa criança. Que coisa linda, tocante, profunda. E eu diria para mim, desestabilizante. Acabaram as minhas esperanças humanas, e quando eu vejo não só o nascimento de Cristo Jesus na noite de Belém que eu celebro, agora eu posso ver que no mesmo futuro da redenção completa de todas as coisas que é apresentada antecipadamente no Natal, surge novamente, proclamando paz mundial, o menino que conduz cada um daqueles animais. Feliz Natal. Olhando para esse nosso Feliz Natal que estamos tendo aqui com Isaías, se você tem acompanhado aí a nossa reflexão nessa bela conexão, eu prossegui com Isaías e cheguei a um momento assim exponencial que é profundo, que é para lá de toque no nosso emocional. Eu fui ver Isaías 61. Olha que texto bonito e especial. E o nosso profeta de Judá deixou essa mensagem para o nosso coração. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião
uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Uau, que coisa impressionante! O verso 10 diz: é grande o meu prazer do Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Que coisa bonita e especial, porque aqui é interessante, porque toda essa coisa do Natal está acompanhada pela ação do Espírito de Deus, o Espírito que agiu na criação, o Espírito do Senhor que inspirou a palavra revelada, o Espírito que atuou no nascimento virginal, o Espírito que conduz Jesus em sua ação ministerial e o Espírito que atua nessa conexão messiânica real. Por isso, quando Jesus visita a sinagoga de Nazaré, conforme o relato de Lucas capítulo 4, ele vai exatamente mencionar o que nós temos em Isaías 61. E aí a gente começa a perceber qual é a direção que toma o Messias, que é tão celebrado no Natal. E aqui vale a pena observar o que é que ele está anunciando. Ele está trazendo boas notícias aos pobres. Cuidado para quem tem coração quebrantado. Liberdade para quem está cativo, que está prisioneiro. Libertação para quem está numa espécie de prisão. Proclamar o ano da bondade do Senhor e o julgamento contra o mal, para consolar quem está triste e dar a todos os que choram em Sião coroa e óleo de alegria, um manto de louvor. Você percebe? A coisa especial do Natal é que a luz de Belém, com a chegada do menino Salvador, do Emanuel, traz para nós uma mudança real. E que mudança real é essa? Diferentemente daqueles que tentam construir uma torre de Babel, com o poder humano, com a força independente de Deus, com a sabedoria, muitas vezes norteada de maneira egocêntrica, indo numa direção de pretensa promessa de paz, quando o poder, o pecado e a atitude egocêntrica coloca tudo no caos e na confusão, aqui você recebe outra direção. Por isso que o Natal é um momento em que a gente vê um refrear de todo o mal. A mesma coisa que tomou conta do coração de Deus em trazer a salvação, em invadir a história, o infinito chegando dentro do tempo para mostrar o que significa amor incondicional. Todo mundo que bebe dessas águas profundas e que é iluminado pela luz que brilhou no Natal, tem agora um diferencial. Qual é a vontade que toma conta do nosso coração numa hora dessa? É anunciar a salvação, é abençoar os necessitados, é prestar atenção em quem é pobre e necessitado, é procurar aqueles que estão numa condição absolutamente necessitada de tristeza, de angústia, de dor. É tempo de fazer o bem, de mostrar a marca da graça de Deus na nossa vida revelada em Cristo Jesus. Por isso é que o Natal tem aí, eu diria, um segredo que merece guarida. Natal tem a ver com ferida. Ferida que machucou você. E agora, iluminado por aquele que foi ferido em seu lugar, você quer consolar e curar a ferida dos outros. E a atitude que a gente toma quando a gente celebra com Isaías um verdadeiro Natal, adivinha? É a atitude do menino, da criança. Natal ferida, Natal menino com Isaías. Porque a paz
mundial celebrada naquele cortejo animal é guiada por um menino. E aquele que nasceu para mudar a sua vida, mudar o seu coração de adulto desencaminhado, como um coração transparente de um menino que quer ajudar uma criança que sente a dor do outro e quer, de alguma maneira, mudar aquilo que está acontecendo. Da mesma maneira, esse tipo de sentimento, direção, toma conta do nosso coração. Bem-vindo à chegada do Rei, bem-vindo à celebração de Emanuel, bem-vindo ao Deus menino, bem-vindo ao Deus que teve todas as feridas, bem-vindo Deus que cura as suas feridas e que muda a sua vida na direção de ser um menino ferido que agora faz de todo mundo à sua volta para lá de querido. Feliz Natal. Врятує світ від горя, твій малюк переможе зло в одвічній боротьбі, народжений тобою, дасть надію і тобі. Чи знала ти, Марія, чи знала ти, Маріє, рукою штовханує від води, там, де небо край, де ангелі серця. І коли ти цілуєш сина, ти торкаєшся Творця. Чи знала ти, Маріє? Чи знала ти, Марія, що твоє дитя покаже шлях спасіння? Чи знала ти, Марія, що твоє дитя Господь всього творіння, немовля, що тихенько спить у тебе на руках? Це досконала жертва Богу. Um Feliz Natal para você, que essa mensagem de esperança possa tocar a sua vida e que você continue sendo um canal de bênção na vida das pessoas, distribuindo esse conteúdo para que pessoas que precisam conhecer o amor de Deus expresso no seu Filho Jesus Cristo, no seu nascimento, possam vir e se aproximar de Deus. Convido você, se você ainda não fez a inscrição no nosso canal, a se inscrever também e ativar ali o sininho para receber as notificações, ver também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nós postamos lá sobre as nossas programações, tanto presenciais como aqui no nosso canal do YouTube também. Deus o abençoe e um Feliz Natal mais uma vez.